Boa noite, meus alunos. Aqui quem fala é a professora Paloma, tá? E hoje nós vamos dar início ao nosso conteúdo com língua portuguesa, o conteúdo da quarta etapa, no 8º ano. E nós vamos começar, obviamente, pela primeira unidade. O assunto, aliás, os dois assuntos que nós iremos tratar são sujeito e predicado e descrição. Esses assuntos estão presentes entre as páginas 2 e 8 da apostila de vocês, tá? Mas eu vou fazer só um resumo daquilo que é mais importante dentro desse conteúdo. Sujeito e predicado. Esse assunto está sendo tratado na página 6 e é um dos principais assuntos na língua portuguesa, tá? Vamos observar as frases abaixo. A primeira diz assim: o avião decolou no aeroporto do Galeão. Aí nós temos uma divisão lá embaixo, sujeito e predicado. A segunda diz: os passageiros foram resgatados pelos bombeiros. Aí nós temos outra divisão lá embaixo, sujeito e predicado. Na língua portuguesa, as orações apresentam duas partes, o sujeito e aquilo que se diz do sujeito, que nós chamamos de predicado. Nós podemos dizer que o sujeito ele é o ser sobre o qual nós falamos algo, ou seja, o assunto, tá? Então, o ser sobre o qual nós declaramos alguma coisa é chamado de sujeito, tá? Na língua portuguesa. E aquilo que se fala sobre o sujeito, aquilo que se diz, que se declara sobre o sujeito, nós chamamos de predicado, tá certo? Então, o sujeito é o ser sobre o qual se fala alguma coisa. O ser ou coisa ou pessoa sobre o qual se fala alguma coisa é o assunto, tá? Uma das formas de nós identificarmos o sujeito é pela posição. Normalmente, ele vem na frente da frase, como vocês observaram ali, ó, na frase. O avião decolou no aeroporto do Galeão, tá? Qual é o sujeito? Esse que está de vermelho, o avião. E o predicado? Aquilo que restou, aquilo que nós estamos falando sobre o avião. Nós estamos falando que o avião decolou no aeroporto do Galeão. Então, isso é o predicado. Na segunda frase, a gente tem os passageiros, que são aqueles sobre o qual nós estamos falando. Foram resgatados pelos bombeiros, que é o predicado, tá? Foram resgatados pelos bombeiros é aquilo que nós falamos sobre o sujeito, os passageiros, tá certo? Uma forma simples de achar o sujeito de uma frase, de uma oração, é através de perguntas como quem ou o que. Vamos ver, veja aí. Maria é bonita. Se eu perguntasse quem é bonita, a resposta seria Maria, não é isso? Logo, Maria é o sujeito da nossa frase. Após nós tirarmos o sujeito, aquilo que restar na frase nós podemos considerar predicado. Por exemplo, nesse caso aí, ó, Maria é bonita. Aí eu perguntei, quem é bonita? A resposta foi Maria. Então, Maria é sujeito. Se eu retirar Maria, o que é que vai sobrar dessa frase? É bonita. Então, é bonita é o predicado, que é aquilo que eu falei sobre Maria. É aquilo que se diz sobre o sujeito. Basicamente isso. O outro assunto é a descrição, tá? A descrição é um tipo de texto em que fazemos um retrato com palavras. Ou seja, o texto em que expressamos as características de algo ou de alguém. Descrever é expressar as características. Descrever é caracterizar, é apontar as qualidades, tá? Eu posso descrever um objeto, dizer, essa garrafa é branca, essa mesa é quadrada. Eu posso descrever um lugar, um ambiente, por exemplo, essa paisagem é bonita, essa paisagem é natural, pode ser uma paisagem artificial também, é uma característica. Eu posso descrever uma pessoa. João é inteligente, João é bonito. Enfim, isso são características, ok? E descrever é justamente isso. Descrever é caracterizar, apontar as características de algo ou alguém. Aí embaixo nós temos um exemplo de descrição, tá bom? Onde diz assim. Tem um texto, né? Um texto poético que diz assim: ela é assim.
ora teimosa, ora confusa. Ela é um pouco estressada e ao mesmo tempo ciumenta. Ela é grossa até certo ponto, mas é dona de um sorriso largo e de um coração bom. É um texto aí poético que descreve uma mulher, descreve uma pessoa, tá certo? Então, descrever é basicamente isso.